Pessoal, como vai você? Não esquece de me seguir aí, clique no sininho, se inscreva no canal. Nós estamos aqui para ajudar você, orientar você quanto às questões do dia a dia, relacionamentos familiares, família, pais e filhos, relacionamento, questão financeira e também sexualidade e muito mais. E hoje nós queremos falar sobre comunicação. Como a comunicação é chave dentro do relacionamento. Se não há uma boa comunicação, pode haver conflitos, brigas. Às vezes uma palavra pode significar para uma coisa ou outra totalmente diferente. Então eu queria mostrar para vocês algumas ideias de comunicação e olhar também para a pessoa de Jesus. Jesus foi um grande exemplo de comunicação. Ele sabia falar com a criança, ele sabia falar com os mestres da lei, ele sabia falar com pessoas em pecado, ele sabia falar com pessoas que queriam pegá-lo sempre em algum tropeço da sua palavra. E Jesus sempre usava uma clareza, sempre estava estabelecendo um propósito que vinha direto do Pai. Então, quando a gente tem um propósito, a gente sabe como se comunicar bem, a gente tem que ter sabedoria. A sabedoria precisa vir de uma vida com Deus. Eu quero mostrar para vocês alguns tipos de comunicação aqui. Primeiro, a comunicação ela pode ser verbal e não verbal. Nossa maior comunicação, na verdade, é não verbal. E às vezes as pessoas não entendem isso, por não entenderem isso, acabam sofrendo, não é? E mostrando com as palavras uma coisa e com os gestos, com as ações, outra coisa diferente. Também a comunicação perversa, aquela comunicação de intenções negativas, a comunicação pela internet, que hoje é muito forte. Hoje em dia as pessoas se comunicam muito pelo WhatsApp, não é? Pelas redes sociais. A comunicação de massa também é outro ponto que a gente pode ver aqui. Agora, para ter uma comunicação efetiva, nós precisamos de alguns passos. Crie uma comunicação preventiva e não explosiva. Escute, quando eu entendo que a comunicação é importante na minha vida, logo eu vou investir nisso, porque eu priorizo aquilo que eu tenho como verdade e como melhora na minha vida. E quando nós pensamos nisso, nós entendemos que ser preventivo sempre é melhor do que ser explosivo. Nossa cultura, ela não é preventiva. Nossa cultura, ela é explosiva. Vai deixando, vamos resolver os problemas depois que já estourou, depois que já explodiu, nós vamos atrás desses problemas. Quando eu tenho uma comunicação preventiva, eu vou evitar esse tipo de problema com meus filhos, com meus relacionamentos, com meu emprego, com a minha equipe, em qualquer lugar que eu estou. Eu posso melhorar essa relação através dessa proposta de comunicação preventiva e não explosiva. Tem pessoas que vivem, com os nervos à flor da pele e só explodem. Qualquer coisa que você fala, ela já explode. Qualquer coisa que você queira, de repente, falar até de maneira positiva, ela vai explodir. Normalmente por causa de estresse, por causa de ansiedade, por causa de uma situação de não ser compreendido, problemas de afetividade. E essa pessoa precisa de ajuda. Se você está nessa condição, você precisa de ajuda. Segunda coisa, a comunicação, ela é uma coisa tão tremenda e divina, não é? Que a gente pode entender que a comunicação ela só acontece quando eu falo e o outro entende. Agora, o problema é quando eu quero que o outro adivinhe o que eu estou pensando. Ou é tão claro para mim, que vai ser claro para você, e tem que ser claro para você. Isso não existe, não é positivo, não é produtivo esse tipo de coisa. Quando eu sou adulto, eu necessito de algo, eu me comunico. Quando eu preciso de algo, eu falo. Você, como adulto, precisa fazer isso, até para com os seus filhos. A criança age como criança, o adulto não. Não é? Esse negócio de jogo do silêncio, esse negócio de querer que o outro adivinhe, é coisa de criança e não pessoas adultas que sabem o que querem, que têm propósito na vida e querem investir num relacionamento produtivo. Então, segundo passo, quando eu tenho uma necessidade, eu falo, eu comunico. Terceira coisa, cuidado com as interpretações apressadas, aquelas impulsividades. Você ouviu, já explode. Já ouviu, já estou... Então, essa impulsividade é negativa. A Bíblia diz que o apressado peca. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Essa está em Provérbios 19, versículo 2. Quantas pessoas, por não conseguir interpretar bem, fizeram coisas erradas? Por não saber interpretar bem, tomam decisões erradas. Por não saber interpretar bem, acabam fazendo com que relacionamentos se quebrem. Às vezes por causa de uma palavra, de uma situação tão boba, que depois se for pensar, fala, pô, não vale a pena esse tipo de coisa. Mas tem pessoas que são rancorosas,
e elas guardam aquilo e dizem, eu não perdoo, eu não perdoo. Quem não perdoa não está perto de Deus, não vai ser perdoado. Então é importante nós entendermos esse princípio, porque isso vai ajudar diretamente em nossos relacionamentos. Quarto ponto, escute, você não pode ficar sem se comunicar. Isso é uma questão básica para quando se fala em comunicação. Em todo tempo você está se comunicando, né? Não verbalmente, verbalmente, você está se comunicando. Então é importante que você saiba como utilizar as melhores ferramentas, as melhores palavras para que você possa ter uma boa comunicação. Não adianta só a intenção. De boa intenção, o inferno está cheio. Então é importante que você estabeleça isso como verdade. Voltando para a pessoa de Jesus, nós podemos pensar que Jesus falava com seus discípulos e falava de maneira clara, objetiva, mas ele usava parábolas também para os mestres da lei, para que eles não entendessem. E Jesus trazia sempre uma interpretação dessa parábola, mostrando a eles qual era o propósito do reino, os valores do reino dos céus. Jesus, ele olhava para as pessoas e via nelas características, principalmente características de potencialidades, mas também via a dor, aquelas ovelhas que não têm pastor, perdidas, e Jesus sabia trazer uma palavra certa para o momento certo. Certo momento, Jesus, ele se depara com aquele cego e ele diz, o que tu queres que eu te faça? E parece estranho, né? Porque um cego, eu quero ser curado, claro. E ele disse, eu quero que tu me cures, eu quero ser curado. Naquele momento, aquele homem foi curado. Então é interessante Jesus colocar e gerar fé no coração das pessoas, Jesus se comunicar para revelar o reino de Deus, Jesus em todo o tempo trazer àqueles homens um ensino tão forte que transforma a vida deles. E através dessa comunicação, não é? E eu digo sempre que Jesus poderia ter dirigido seu ministério de muitas maneiras, mas ele resolveu usar a pedagogia, o ensino, a didática. Isso se mostra na vida dos discípulos, porque logo em seguida eles já começam a fazer uma obra tremenda e o evangelho chega até nós por causa de uma boa comunicação, uma comunicação clara, assertiva, uma comunicação que sabe falar com cada faixa etária, que sabe a necessidade, que olha para a necessidade, que sabe se colocar no lugar do outro, mas também volta para o seu lugar, porque o perigo é você se colocar no lugar do outro e ficar lá. Isso não é positivo. A quinta forma de comunicação é pensar que a comunicação vertical, eu e Deus, influencia diretamente na comunicação horizontal, eu e você, eu e o outro. Quando nós entendemos esse princípio, então vamos viver melhor, porque tudo vem, todo o conteúdo da minha comunicação, toda a sabedoria virá de Deus e eu vou poder compartilhar com o meu próximo. Então guarde isso no coração, isso é uma chave poderosa para mudar a sua vida. Daí para você, não esquece de me seguir, estamos aqui sempre para poder ajudar você a crescer em cada área da sua vida familiar. Que Deus abençoe você, eu sou o Dr. Luiz Henrique, não esqueça.